cada um fica responsável de trazer um livro, um artigo para complementar o grupo. Eu fiquei com esse livro, que ele foi uma dos livros indicados para a prova do mestrado que eu fiz ano passado, na UFPB. E aí, ele é bem geografia física, sabe? Porém, tem parte de humanas. Eu achei ele um pouquinho complicado. Não tem PDF, então, e outro que eu procurei. Essa versão dele não tem PDF. Eu fiz um resuminho que eu gosto de fazer. E aí, a parte escrita que eu fiz, a parte, né, que está dos slides e tudo mais, foi a partir desse resumo que eu fiz no meu caderno e pelo que eu encontrei também na internet. E aí, o título, a capa do livro é essa daqui, tá? O autor é Chofolete. E aí, acredito que as duas principais coisas dele que caiu na prova foi que uma das perguntas era para a gente falar sobre as categorias da geografia. Entretanto, em vez de colocar tipo, as categorias que a gente conhece, eles colocaram lá ambiente. E aí, ambiente é trabalhado aqui. E o objeto dele é a organização espacial, o objeto da geografia nele. Nele, a gente vai falar de SIG, de modelagem, de como os sistemas são organizados, tá? Pelo que eu entendi, o sistema em si é um conjunto de complexidade, e aí a modelagem vai permitir dar um padrão, mesmo que esse padrão não seja tão bem, não seja, como é que eu vou colocar, com exatidão, certo? Pelo que eu pesquisei também, o método utilizado é hipotético dedutivo. Professora, se tiver algum erro, cometer algum erro, a senhora pode falar, tá? E aí eu vou começar. Ele é dividido em 9 capítulos, dividido em 3 partes, e acho que tem 330 páginas, por aí. É um pouquinho extenso, mas vamos lá. O livro está dividido em 3 partes, que contemplam 9 capítulos. Na parte 1, está presente o tema conceitos básicos sobre sistemas e modelos, tratando de abordagem holística e reducionista, definição e tipologia de sistema. No segundo capítulo, características e potencialidade das modelagens, salientando as características, potencial, função e limitação. A gente vai ver que cada modelo, ele vai ter o seu objetivo, né, o seu potencial, a sua função, na verdade. Ele vai ter o seu potencial, ele vai ter uma limitação. Além da caracterização dos sistemas ambientais. Aí, dentro dessa caracterização dos sistemas ambientais, ele vai ver na perspectiva de algo eu consigo, o sistema ambiental ele consegue se auto-organizar. E aí, ao longo da apresentação, eu vou falando mais um pouco. Conceitos relacionados com base às visões de mundo. E aí, ele vai colocar a organização espacial, no qual a visão de mundo prevalece sobre a natureza, relacionado com o conhecimento religioso. E aí ele vai falar da análise ecológica, no qual tem a análise holística, sistêmica, e é necessário com as organizações espaciais. Aqui ele vai tratar, por exemplo, como a gente costuma dizer, desastre da natureza, mas ele vai tratar como um desastre da sociedade, porque no final quem causou aquilo foi o humano, situação antrópica. É assim que ele vê. Deixa eu ver se... tudo ok. E aí, ele vai dar também a visão mecanicista, que são peças separadas e elementares. De um lado, a gente tem a visão sistêmica, de um lado, a gente tem a visão mecanicista. Eu peguei essa imagem, não coloquei referência, e aí ele vai dizer, a organização, na visão mecanicista, ela vai buscar organização eficiente e linear da equipe. Já na visão sistêmica, tem conflitos de interesses. Então, é como se na visão mecanicista fosse mais um objetivo individual. Enquanto na sistêmica vai ter vários fatores, tá? Só que essas peças separadas, essas visões individuais, elas vão ser uma complementar à outra. E aí depois, lá na frente, a gente vai ouvir falar sobre o conceito de totalidade. E aí,
chegar lá eu explico um pouquinho o que eu sei. Aí ele vai dizer visão organicista, que é o conjunto individualizado e distinto. Cada unidade chega a atingir um estado de equilíbrio. E aí eu coloquei esse exemplo da Amazônia como o pulmão do mundo, porque até no próprio livro ele dá exemplos. E aí, o que é que tem a ver? E aí, ele vai dar, vão ser a partir de 3 visões. Vai ter a visão holística e sistêmica, tá? Vai ter a visão mecanicista. E aí, dentro dessas 2 visões, o autor vai descrever como a modelagem ela pode ser inserida. Se ela pode ser inserida numa visão mais separada, individual, ou se ela pode ser inserida num conjunto, num complexo, organizado. E aí, oi. Licença, desculpa atrapalhar, não está aparecendo a apresentação. Deixa eu tentar só essa vez, se der algum BO. Aí. Não estou conseguindo, professora. A senhora vai ter que colocar. Pronto. A professora já colocou. Dá pra ver? Ignorar. Modo de apresentação. Tá, sim. Pronto. Modo de apresentação. Pronto. Mais tranquilo. E aí, voltando, ele vai trazer a partir de três visões, né? Na verdade, 2. A organicista e a mecanicista. E aí, no qual essa organicista, ela vai ser um conjunto individualizado, enquanto que a holística ou mecanicista vai ser diferente. Essa mecanicista ela vai ser separadas e elementares. O que é isso? Mesmo você sendo peças diferentes ou distinto, um conjunto distinto, um vai ser elementar o outro, então um vai precisar do outro, um vai apoiar. Próxima, professora. Já na organicista, vai ser um conjunto individualizado, que o objetivo é qual? Atingir um estado de equilíbrio. E aí ele dá o exemplo da Amazônia. Dizem que a Amazônia, né, é o pulmão do mundo, mas aí há controvérsias também. O que acontece? Essa parte da Amazônia que a gente está vendo, desmatada, ela não está em um estado de equilíbrio, correto? E aí, a outra imagem, vamos supor que está. E aí, para ela chegar num estado de equilíbrio, novamente, ela tem que passar por todo um processo. E aí, a gente vai mais na frente para adentrar sobre qual tipo de sistema ou qual modelo a gente pode identificar ou pode ajudar para que essa parte da Amazônia consiga voltar ao que ela era. É o que é chamado de auto-organização. E aí, isso aí vai estar inserido como? Para eu voltar àquele estado de equilíbrio, e aí já vai entrar algumas teorias, que no próprio livro ele comenta, que é a teoria do caos, ou da ocasionalidade. Ele vai partir vou dizer de maneira, sem ser igual está no livro, será do desequilíbrio, da parte desorganizada até chegar na organização. E aí, o sistema, os modelos, tá, vão ajudar. E aí, os modelos vão conseguir identificar se esse é um sistema complexo, aberto ou fechado, se é um sistema... Porque lá na frente a gente vai ver vários tipos de sistema. É um sistema ambiental? É um sistema de planejamento? Qual é o tipo de sistema? O que é um sistema aberto ou o que é um sistema fechado? Tá? Um sistema fechado é quando ele... É sistema complexo fechado, que ele não ocorre trocas. Quando ele é aberto, ocorre trocas. E aí, vão ter noções, tá, gente, que vão ser importantes. E aí, a unidade, totalidade e complexidade. A gente tem da unidade até chegar à totalidade, e na totalidade, e a partir dela, a gente encontra esse complexo. E aí, é dentro desse complexo que a gente vai conseguir dividir e organizar. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vamos pensar como se fosse um caça-palavras.
a gente parte das palavras, né, das dicas, e a partir delas a gente vai chegar à totalidade. E aí essa totalidade, ou seja, na palavra formada, pode, sei lá, nos trazer alguma lembrança ou algo já vivido na nossa vida. E aí eu poderia, acredito eu, poderia encontrar esse algo vivido, esse algo a pensar como algo complexo. Se eu estiver falando alguma coisa, se você quiser complementar, viu? Fique à vontade. E aí, ele vai dar premissas básicas, que são a organização, a inter-relação, complexidade e a totalidade. E aí vai dizer o seguinte, que nova forma de pensamento, que é o qual? O organismo é um todo maior, que é a soma de suas partes. Então, o individual aqui, ele vai ser importante, mas ele não vai ser tão importante quanto o todo. Por quê? Porque esse todo, ele vai nos dar essa complexidade, esse olhar mais amplo, esse olhar mais aberto. Certo? Pode passar, professora. E aí, o que são sistemas complexos? São grande quantidade de componentes que atuam junto, capazes de se adaptar, condicionar e de se retroalimentar. O que é um sistema complexo consegue se adaptar? Por exemplo, a caatinga. A gente pode colocar a caatinga como um sistema complexo que se adaptou. Então, as plantas tiveram que reduzir seu tamanho, todo aquele contexto para conseguir estar sobrevivendo na vegetação, com o tipo de clima, com o regime de chuvas e etc. O que é esse sistema complexo condicionante? Algo, como o próprio nome diz, vai estar condicionando ele. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês. Eu tenho um sistema, vou colocar como um planejamento ambiental. Tem um sistema de planejamento ambiental. Só que aí, dentro desse meu sistema de planejamento ambiental, eu não imagino que vai ocorrer uma avalanche. E aí, essa avalanche, tá? Uma chuva muito forte, algo do tipo, vai condicionar todo o meu sistema. Ele vai modificar. E essa retroalimentação é que ele vai se alimentar a partir de outros. Aí, os sistemas complexos são expressos pelas organizações espaciais e podem ser estruturados em ordem não linear e caótica. Então, o que é um sistema caótico? Por exemplo, esse da avalanche, de uma chuva inesperada, que acaba destruindo ou modificando aquele sistema. É um sistema caótico. E não linear. Então, vai ser aquele que não vai estar estável. O estudo dos sistemas vem se permitindo graças ao avanço tecnológico. E aí, ele vai citar, logo de início, ele diz isso, que a gente vai ver sobre geometria fractal e sobre os SIGs. Entretanto, isso só foi possível graças aos avanços das tecnologias. Então, por exemplo, correlacionar matemática, tecnologia e geografia. Possível graças a quê? A novas informações, a novos acessos, novos softwares. Tudo isso vai permitir novas abordagens. Pode passar, professor. E aí, o sistema é uma totalidade que é criada pela integração de um conjunto, estruturadas em partes componentes. Os sistemas eles podem ser isolados e podem ser não isolados. Os não isolados podem ser fechados ou abertos. Os fechados, ele vai só perder ou ganhar, tá? Por exemplo, o corpo humano, ele vai ser aberto, porque ele vai perder. Pode passar, professora. Isso. E aí, gente, isso aqui é o tanto de sistema que existe. E aí ele vai dividir em sistema morfológico, que são sistemas naturais, sistema em sequências, você cria uma sequência de entrada e saída. De quê? Entrada e saída de quê? De energia, tá? Sistemas de processo-resposta. E aí ele dá o exemplo, né? Que a capacidade de filtração diminuir ou aumentar. O que é esse sistema de processo-resposta? Se eu causo algo, qual é o poder de resposta desse sistema? Ele responde logo, ele demora a responder, qual é a resposta dele? O sistema simples, ele de movimento de translação, sistema complexo mais desorganizado, algum acidente, algum terremoto, e um sistema complexo e organizado. Quando a gente cria uma praça, uma área de lazer, é complexo, entretanto, é organizado
para se ter, ou deveria ser. E aí, esse guia de classificatório de modelos e sistemas, ele está presente no livro. E aí ele vai dizer que todo modelo, ele vai dar um exemplo, né? Tem que ter um modelo, ou seja, uma representação. Essa representação, ela pode ser tangível, material, ou abstrata, sendo simbólica. E aí, vai estar em várias categorias, podendo ser objeto, ação, funcional, conceitual. E dentro desse modelo, a gente vai ter que escolher duas tipologias, ou a cartográfica ou a espacial. E aí, a depender, a gente vai escolher qual escala, qual extensão, qual objetivo, abordagem, técnica, associação, agregação, tempo. Então, se for cartográfico, qual vai ser minha escala, qual vai ser meu objetivo? Se for espacial, vai ser qual? Então, vai seguir tudo a partir de um conceito. O livro e o autor, eles usam muito esquemas para ir interligando. Pode passar, professora. E aí ele vai dizer que existem alguns modelos. Existem os modelos análogos abstratos, os modelos matemáticos, de otimização e probabilísticos, e os modelos análogos naturais, podendo ser históricos ou espaciais. Essa printzinha que eu tirei aqui é do próprio livro. Eu não consegui encontrar imagem. Então, eu colocava o título do livro e ia pesquisar as imagens correspondentes. Como eu não estava com o livro, não tinha nem como escanear. E aí ele vai dizer os tipos de modelo. E aí a gente vai ter o conteúdo empírico, o processo da modelagem e a estrutura do modelo. E aqui ele dá ênfase à questão da tecnologia, do software e do hardware. Como é que vai ajudar a eu ter um modelo melhor? Pode passar, professor. E aí, características e potencialidade da modelagem. E aí vai ter a modelagem ambiental e a teorética. Modelagem ambiental, ela vai representar os fenômenos da natureza. Nela, a gente vai testar novas hipóteses no contexto da teoria e refazer testes ou não. Eu não sei se eu coloquei no slide, porque eu não sei se eu consegui a imagem, mas no livro tem, tipo assim, um esquema. E nesse esquema, ele coloca lá tal hipótese, e a partir dessa hipótese, ele coloca várias questionamentos, tipo, qual a abordagem, qual a escala, quanto tempo. Deu certo, constatou, não constatou, a gente reinicia. E aí o método que vai se tornar nessa modelagem, nesses sistemas, até chegar a um resultado final, é sempre de testagem. Sabe, não consegui chegar onde eu deveria chegar, então eu volto e eu testo. A modelagem teorética, que serve como configuração de hipótese, uma abstração da realidade em função da concepção. Então, essa ambiental, a gente consegue representar a partir dos fenômenos. Já essa teorética, ela vai ficar mais no abstrato. Pode passar, professora. A modelagem permite criar hipótese e a testagem da mesma, sendo elas indutiva ou hipotética dedutiva. Eu tentei fazer esse esquema aqui, não ficou tão bonito, mas eu vou tentar explicar. Vai ter o seguinte, as experiências perceptivas, a partir dessas experiências a gente vai ter uma retroalimentação negativa, se tiver, imagem da estrutura do mundo, aí vem modelo a priori, hipótese, projeto, coleta de dados, procedimento de verificação. Se for bem sucedido, aí a gente vai à construção de leis e teorias e a explicação final. Se for mal sucedido, a gente volta para o real e começa tudo de novo. E aí você vai fazer uma nova abordagem, sei lá, das hipóteses, novo projeto, se teve algum erro na coleta de dados, até chegar a um bem-sucedido. E aí vai buscar o quê? A experiência perceptiva, fatos desordenados, definição, classificação e mensuração. Quando os fatos eles são ordenados, há uma generalização indutiva, construção de leis e teorias e explicação. Então, quando ele é organizado, né, ele tende a ser mais fácil de ser compreendido e de ter uma resposta mais sucinta, mais bem sucedida. Quando ele é desordenado, a gente vai ter que passar por todo um processo até chegar a essa organização. Vou traçar. E aí, ele vai dar algumas funções e algumas características do modelo.
Eu vou logo para as características. A seletividade. Por que eu escolhi esse modelo? Ele vai servir em quê? O modelo, ele é analógico, ele é estruturado. Qual a capacidade dele de ser simples? Ser simples não quer dizer que ele é fácil de fazer ou que não vai ser importante. Esse simples que ele coloca é que qualquer pessoa vai conseguir compreender esse modelo, e se for possível compreender esse modelo, ele vai conseguir ser reaplicado, porque, na verdade, um modelo, quando é um modelo bem sucedido, ele consegue ser reaplicado em outras áreas. E aí, são características do modelo ele poder ser, ele ser bem estruturado, ele ser simples, e que ele seja capaz de ser reaplicado. E aí, quais são as funções dele? Aí vai ter psicológica, comunicativa, promissora, logicidade, normativa, adequação, ou seja, ele vai passar por um processo de adequação, previsibilidade, simulação de cenários possíveis e funções de mudanças ambientais, relacionar mensurações a curto prazo e condensação temporo-espacial, desenvolver explicações aplicadas a todas as escalas. Essa questão de simulação de cenários possíveis e funções de mudanças ambientais, como eu já falei anteriormente, aqui, todo movimento, ou toda, como é que eu vou colocar que a gente fala? Todo desastre não vai ser culpa da natureza. Vai ser culpa, não é nem a culpa, o fator condicionante vai ser o humano. Então, o humano, ele fez algo para que X coisa acontecesse. E ele vai ver dessa forma. E aí, como a organização que antes espacial era de tal jeito, vai modificar. Nesse livro, ele coloca o objeto da geografia como organização espacial. Então, como essa organização ela vai modificar? E a partir de que ela vai ser modificada? Quais fatores modificam? Quais deixam ela do jeito que estão? Vai ser todo esse contexto. Pode passar, professor. Se tiver alguma pergunta, essa daqui acho que eu não vou conseguir ver, mas eu vou tentar. Se tiver alguma pergunta, gente, eu irei tentar responder. Aqui é uma imagem que vai ter o seguinte: procedimento para a construção de um modelo. Eu estou tentando dar zoom, mas acho que eu não vou conseguir ver. Ele vai dar um modelo em como a gente vai conseguir deixa eu ver se eu consigo ver aqui no meu, professor. Aí eu consigo explicar melhor. Ele vai dar um modelo no qual a gente vai ter. Ele vai dar um modelo de formulação, verificação e calibragem. O que seria essa formulação? Eu preciso encontrar o objetivo do modelo, minhas hipóteses e as formulações. A partir dessas formulações, eu vou traduzir em algoritmos, e aí esses algoritmos eu vou ter que analisar. Analisar se a partir dele eu consigo ter a formulação boa, eu consigo ter dados bons. Se a partir dessa formulação eu vou fazer uma verificação. Está ocorrendo tudo certo no meu processo, eu estou conseguindo implementar esse meu algoritmo. Se eu consigo implementar, eu consigo fazer a testagem. E aí a calibragem é mais essa testagem para ver se ele funciona. E a partir disso, a gente tem a construção de um modelo. Então, o modelo ele tem que ter a formulação, ou seja, objetivo, hipótese, formulação matemática para ser um modelo. Ele tem que ter a verificação, ou seja, aquela exemplo matemático, aquela função, aquela fórmula serviu, eu posso reutilizar ela pode ser implementada? Posso, beleza. Então, a gente parte para aplicar ela. Ela conseguiu ser aplicada e me trouxe um resultado, tá ok. Eu tenho um exemplo de modelo. Pode passar, professora. E aí, ele vai falar da questão do ciclo. Como eu falei antes, no livro, no primeiro capítulo, ele vai falar da importância de como o avanço da tecnologia ajudou a ter essa testagem a partir da matemática. Antes, eu não vou me lembrar do período, mas ele vai dizer que a partir, acho que da geografia crítica, que a geografia ela vai conseguir
trabalhar não apenas, e aí ele vai falar até no livro, da dicotomia de geografia física e humana. E ele vai dizer que o quanto a humana e a física é uma dependente da outra. E como com a tecnologia isso se tornou mais possível. Então, sei lá, a gente consegue elaborar um mapa a partir de dados humanos e tudo bem, é física e humana, e mesmo assim vai trazer um resultado. Só que antes isso não era possível. E aí ele vai dizer, análise espacial, que pode ser estatística, e aí a partir da modelagem espacial. Tem essa imagem aqui da entrada de dados, armazenamento e recuperação de dados, a análise e os produtos, ou seja, o resultado. Então, o que seria essa entrada de dados? Sei lá, eu quero fazer um mapa sobre a quantidade de população que chega no Parque do Povo, sei lá, de onde vem essas pessoas. Eu peguei esses dados, eu coletei, seria essa entrada de dados. Armazenamento e recuperação dos dados. Eu entendo como uma filtragem. Eu vou selecionar. X pessoas são de São Paulo, X pessoas são do Rio. E assim eu vou armazenando. Logo após, eu vou analisar. E o produto seria o quê? O resultado final, o mapa que eu tenho. E aí eu poderia, sei lá, fazer um mapa de calor, de cores mais fortes, de onde veio mais gente. Pode passar, professora. E aí ele vai falar sobre a caracterização dos sistemas ambientais, procurando apresentar a perspectiva da auto-organização. E aí ele vai dar 3 exemplos de sistemas complexos espaciais. O ecossistema, o geossistema e a geoecologia. O ecossistema, ele vai dizer que é uma abordagem da ecologia, no caso caracteriza entre a relação dos organismos e o meio ambiente. E aí a área mais relevante vai ser a integração do organismo em seu habitat. O geossistema, que vai ser a abordagem da geografia, que vai ser a conexão da natureza com a sociedade. E aí elas podem ser abertas e flexíveis e serem organizadas de acordo com um grau hierárquico. E o resultado disso é uma combinação dinâmica. E aí a gente vai ter a geoecologia, que é a soma da paisagem, da geografia, mais a ecologia. Então, ele vai atribuir também o conceito de ecologia da paisagem, ou seja, as relações entre indivíduos em uma determinada área da Terra. Vou tentar dar um exemplo, mas não sei se vai estar correto. É algo que eu acredito poder encontrar nessa ecologia da paisagem. A gente vê uma paisagem turística, considerada um pouco... Nem todo mundo pode ir, o acesso. Então, a partir dessa paisagem, a partir dessa imagem, a gente consegue identificar quem são as pessoas que vão ali consumir daquele ponto turístico. Elas vão atrás de quê? Então, ele vai o modelo e o sistema vão estar um atrelado ao outro para tentar trazer respostas e questionamentos a certos modelos que a gente já tem existentes. Organizações espaciais, na verdade. Pode passar, professor. E aí eu peguei uma imagem, que vai ter o ecossistema, a geoecologia e os ecossistemas. Ambos vão ter trocas ou interdependência. Por exemplo, na geoecologia, ele coloca o planejamento como uma questão-chave. No geossistema e no ecossistema, a gente vai ter trocas. Essas trocas de energia, entradas e saídas. E aí, tudo isso vai modificar o sistema, que vai nos possibilitar ou não ter um modelo diferente. Porque se eu faço um modelo X, nesse modelo ele teve mais entrada de energia, ele não vai ser um modelo complexo aberto. Ele vai ser fechado. Ele só teve uma coisa, não teve troca. Então, a partir da situação que está ocorrendo, a modelagem vai ser diferente. Pode passar isso. Nessa unidade são trabalhados conceitos: paisagem, ambiente e organização espacial. A paisagem, ele vai colocar como arranjo de objetos visíveis, vai ter as paisagens culturais e naturais, e aí ele ainda vai citar a natureza da paisagem, a geoecologia.
O ambiente sendo observado como condições circunstanciais no qual vive o homem e sofre influência. Ou seja, aqui vai ter sistemas que interferem e condicionam. Então, se eu tenho um ambiente, por exemplo, não sei se foi na aula do professor X ou foi na aula do professor, que falava de território. Ali, acho que é o Açude Novo. Açude Novo, né? Ele não é um ambiente que ele é bastante utilizado. Não é um ambiente que as pessoas vão lá e utilizam como lazer, diferente do Açude Velho, correto? Mas quem está condicionando e quem está interferindo, influenciando nesse sistema? As próprias pessoas que modificaram esse ambiente e tornaram ele novo. Porém, a função de novo não trouxe uma função de ocupação em quesito de tipo segurança, todo mundo vai e tudo mais. Então, querendo ou não, quem frequenta esse ambiente interfere e condiciona ele. Acho que deu para entender um pouquinho. E aí ele vai dizer a questão da organização espacial, que é o objeto e estudo da geografia e é entendido como sistema funcional e estruturado espacialmente. E aí inclui a abordagem holística entre grandezas, escalas e hierarquias. Pode passar, professor. E aí ele vai dizer a dicotomia entre a geografia física e humana apresentada. No próprio livro, vai ter essa frase aqui: ciência ambiental não é individualizada. É necessária a interdisciplinaridade para responder às questões ambientais. Aí ele vai dizer que a geografia física é um subconjunto da geografia, que estuda dos geossistemas e sistemas ambientais físicos. Já a geografia humana, ela estuda e analisa a organização espacial do sistema socioeconômico. Só que o próprio autor, ele diz que é necessária essa interdisciplinaridade para a gente consiga responder às questões ambientais. E aí depois ele vai dar acredito que ele não dá o conceito, mas ele fala sobre a questão da sustentabilidade e de como surgiu. E aí, como a sustentabilidade, ou, sei lá, projetos como o Rio Mais 20, Eco 2022, vão surgir nesse sentido de eu preciso ter uma economia, então eu preciso ganhar, mas eu também preciso preservar o meu sistema físico, meu ambiente onde eu estou utilizando, explorando e tudo mais. E aí ele vai dizer que um vai depender do outro, e tem que encontrar essa harmonia. Pode passar, professora. Na parte 2, isso só foram os 3 capítulos, gente. Na parte 2, são desenvolvidos os temas modelos utilizados para análise morfológica do sistema, descrevendo sobre a geometria, e aí ele vai falar das geometrias fractais, categorização dos fenômenos da escala temporal-espacial e apresentação do sistema e descrição de modelos. Vai focalizar os modelos sobre mudanças e dinâmica evolutiva do sistema. E aí ele vai dar exemplos de modelos que sofreram mudanças no seu sistema e que eles acabaram sendo modificados. Podem repassar. Análise morfológica do sistema. Ele vai caracterizar aspectos geométricos de composição do sistema. Os sistemas eles vão estabelecer formas e fluxos. E aí, eu acredito que isso aqui eu deveria ter colocado no início, que é um sistema. É um conjunto complexo, com partes interrelacionadas. E a delimitação dele constitui o sistema fechado. Utiliza-se da cartografia, aerofotografias, sensoriamento remoto e trabalho de campo. Outra coisa que ele fala é que todo modelo para ser criado a partir daquele sistema, ele pode e deve sim ser utilizado. Cartografia, aerofotografia, sensoriamento remoto, essas novas tecnologias. Entretanto, não se deve excluir de maneira nenhuma o trabalho de campo. Porque é no trabalho de campo que a gente vai constatar ou indagar certas questões. Pode passar, professor. Modelos utilizados para análise morfológica dos sistemas, descrevendo sobre a forma e geometria. E aí ele vai dar a introdução das geometrias fractais. Vai ter abordagem ligada aos fractais, multifractais e modelos fractais. Essa geometria fractal vai ser a adaptação, saiu dos estudos regular para a regularidade não linear. E vai falar da teoria do caos, da imprevisibilidade e da autossimilaridade. Vamos passar, professor.
A dimensão fractal e esse aspecto da geometria fractal, ela vai estar ligada em como a quebra, como partes separadas, geradas a partir de algo imprevisto, ela vai trazer algo novo. E esse novo, ele pode encontrar um sistema de equilíbrio. E aí que ele vai chamar de auto-organização. E aí tem abordagens ligadas a fractais e multifractais. E aí ele vai dar o exemplo de abalos sísmicos e também acho que é o grãozinho de areia. Quando a gente pega, ele dá um exemplo bem simples. Você pega um grão de areia, você vai formando uma pilha. E aí esse grãozinho de areia vai caindo até formar uma pilha. E aí são partículas minúsculas, né, divididas, que se formam um todo. E aí eu peguei essa citação que diz o seguinte: a cidade fractal revelaria semelhanças geométricas e morfológicas entre os espaços construídos abertos e abertos, tanto quando observados tanto em baixas quanto em altas resoluções, sugerindo que a auto-organização da macro e da microestrutura urbana estariam associadas às regras em escala. Por exemplo, estou dando um exemplo, mas não sei, tenho toda certeza, tá? Qualquer coisa, alguém pode opinar também. Se a gente entra no Maps, aí tem lá, eu coloco tal bairro. Eu vejo aquele bairro, né? Coloco tal loja, vejo aquela loja. Entretanto, se eu não der um zoom, eu não vou conseguir ver essas partes micro. E que nem é tão micro, na verdade, né? A gente só vê o micro do micro quando a gente tá lá em campo mesmo. Mas a gente não consegue ver o periférico, os bairros do bairro. Pequeno do pequeno, a gente não consegue. E conforme a gente vai diminuindo, que a gente vai conseguindo ver. Entretanto, chega um momento que você não consegue mais ver no Maps. E aí isso também se aplica aqui. Ou seja, são partes pequenas de um todo que vão construir algo grande. E aí esse todo, ele é importante. E esse todo é o fractal, é o dividido, é o repartido. Pode passar, professora. E aí a teoria do caos barra complexidade. E ele vai dizer aqui a curva de Koch, que remete ao floco de neve. Para criá-lo, basta adicionar triângulos no perímetro de um triângulo inicial. Um processo repetitivo. É como o exemplo da pilha de areia que eu falei para vocês. Você vai jogando e ele vai criando. Então, é a partir do caos que a gente vai ver algo complexo que vai ser formado, e a partir dali a gente vai conseguir identificar e como interpretar. Por que aquela pilha de areia ainda permanece ali? Será que é o tipo de areia? A base, quando ela está sendo jogada? Fatores condicionantes como tem vento, não tem chuva, não tem. Então, eu vi esse livro como algo assim. Ele sempre vai trazer com que a gente possa pensar vários questionamentos, várias indagações a partir daquela coisa que possa ser uma coisa bem simples. Mas que por trás tem várias coisas escondidas e que a gente, enquanto pesquisador, tem que tentar mostrar, trazer. Professora? Alguns conceitos trabalhados na dimensão fractal. E aí ele vai dizer o princípio da caoticidade, referente ao caos, que representa a dinâmica não linear da interação dos agentes, significando ainda a descoberta de ordem na desordem. Então, o que é isso? Até num monte de grão de areia jogado, que esteja desordenado, eu vou ter ordem. Por quê? Porque eu não vou jogar de um grão em grão. Não, eu vou só jogar. Mas no final de tudo, eu não vou ter uma ordem. Então, mesmo a partir da desordem, eu consigo ter uma ordem. A fractalidade implica característica de invariância de escala e autossemelhança. É a ideia de que a parte está no todo e o todo está na parte. Bem aquelas coisas de filosofia que a gente aprende no ensino médio. Como é que eu aprendo isso? Tipo assim, um está presente dentro do outro. Um vai ser importante. O catastrofismo, ou seja, sugere instabilidade, implica em explicar o desaparecimento em equilíbrio e estabelecimento de outro consecutivo a partir da modificação abrupta gerada por uma catástrofe. Ou seja, ele vai explicar o porquê que tal sistema ecológico sumiu
e por que o outro apareceu. Isso entra muito em, por exemplo, se a gente for para a parte do ecossistema. Se a gente, sei lá, tira certos peixinhos. Ali, a gente teve um estudo de campo, que foi na transposição do Rio São Francisco, que a gente foi na Chess. E aí, eu me lembro que na aula de campo, os professores comentaram e tudo mais, que até o pessoal lá comentou que não estavam mais encontrando certos tipos de peixes. Isso aí é um exemplo de, não que seja uma catástrofe, tipo, essas catástrofes que a gente, quando vê, remete a catástrofe, a gente pensa que é algo se acabando, se desmoronando, morrendo. Só que no ambiente aquático. Então, será, tal espécie vai deixar de sumir. Essa tal espécie, não estando mais ali, vai possibilitar que outras espécies morram e que outras surjam ou então se tornem mais fortes. Então, mesmo nessa desordem, a gente consegue ter uma ordem. E a criticidade auto-organizada é o conceito cunhado por Beck, que compreende determinados sistemas compostos por um grande número de elementos dinâmicos, como, por exemplo, uma cidade. Ela podem evoluir para um estado crítico, sem intervenção externa e sem parâmetros de controle. E aí ele também vai dar exemplo de planejamento ambiental. Quando o pessoal vai fazer, sei lá, um parque eólico, ter todo o IEA, né, que é estudo de impacto ambiental, para ser realizado. Então, esse estudo, ele vai permitir analisar se aquele lugar vai ser apropriado, quais as respostas que o ambiente vai ter, a população vai ter todas as consequências e resultados. Então, mesmo em algo dinâmico, pode sofrer uma intervenção, uma diferença, que vai modificar. Professora? E aí a teoria do fractal, ela possibilita descrever com formas da natureza que anteriormente com a matemática clássica não eram passíveis de serem tratadas matematicamente, tendo em vista que as geometrias dicas tradicionais limitavam-se apenas à superfície curvas e lisas, não abarcando, assim, diversos elementos da natureza que possuem regularidade, ou seja, que são fragmentados. Então, todos os exemplos que eu coloquei não eram partes, sei lá, quadradinhos, bonitinhos, organizados. Sempre tinha uma geometria que não era plana. Por quê? Porque a teoria fractal, a matemática que a gente estuda a partir dela, é isso. Não é o linear, não é o reto. Na verdade, é o não linear. É como aquela desregularidade, ela vai dar novos modelos, novos sistemas, novos objetivos, novos questionamentos e novas hipóteses. Pode passar. Aí vai dizer os modelos sobre mudanças e dinâmica evolutiva do sistema. Ele vai dar um conceito de estabilidade, que vai ser estudado a partir da resistência e da resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar, e essa resistência, se eu for resistente àquele momento, eu vou continuar, tipo, depois eu vou continuar vivo, eu vou continuar bem, ou eu vou morrer. É tipo isso. E aí, conhecer a estabilidade do sistema a partir da variabilidade dos ímpetos integrados ao sistema de manutenção e estabilidade. Ímpetos, acredito que seja a entrada de energia. Então, conhecer a partir da diversas formas de entrada de energia, como ela vai manter o sistema e como ela vai deixar o sistema estável ou não. E aí, como buscar essa estabilidade? Essa estabilidade está contida na resiliência, ou seja, na capacidade daquele sistema, daquele modelo de se adaptar, ou dele ser resistente e permanecer do jeito que ele está, e permanecer bem. Se ele não permanece bem, então ele não está estável. E aí, como exemplo, eu coloquei a caatinga, que é um dos exemplos mais próximos da gente, que eu também gosto de colocar. Porque até a própria imagem a gente consegue ver e consegue compreender a questão da resiliência, dos regimes de chuvas e tudo mais. Pode passar, professor. E aí ele vai falar também da sensibilidade. O que seria essa sensibilidade? O sistema, ele vai me responder de forma calma, lenta,
qual vai ser essa mudança? Essa mudança vai ser grande, vai ser brusca? Qual será a resposta? Então, é tipo assim, alguém me belisca. Eu sou sensível ao ponto de chorar, de gritar ou de fingir que nem ligo. Só que aí, se a gente colocamos no aspecto ambiental, certo? Tipo, eu vou desmatar tal área. Essa área, ela vai voltar a ter vegetação nela? A parte dos animais que tinha antes, vai voltar a ter a fauna? Tudo isso tem a ver com a acessibilidade. E também com a resiliência e resistência do sistema, que vai gerar a estabilidade dele mesmo. E aí, um exemplo, eu trouxe isso daí antes da povoação, dos edifícios e tudo mais, e depois. Então, o mar, ele permanece ali. Então, a gente pode dizer que ele resistiu. Entretanto, grande parte da vegetação não. E aí, isso causou uma acessibilidade ao sistema. E qual foi essa acessibilidade? Sei lá, as temperaturas aumentaram, tem menos chuva, quais impactos? Tal animal que existia ali passou de existir, hoje eu tenho mais avalanches, antes eu não tinha, porque não tinha setor de prédio, então são mais esses fatores. Professora? E aí vai ser a teoria das catástrofes. Descreve o comportamento do sistema geomorfológico e nos oferece respostas. E aí, esse aqui foi do ano passado, de Petrópolis, que muito se falou, da questão, né, que teve o deslizamento de terra e tudo mais, e aí muitas famílias morreram e sofreram. E por que isso? E aí o livro coloca que a teoria das catástrofes, ela pode ser aplicada aqui, e ele diz que isso aqui não é um fenômeno da natureza. A gente não pode tratar isso como fenômeno da natureza. A gente tem que tratar isso como um fenômeno da sociedade. Porque, ora, foi eu que fui construir minha casa ali. Tudo bem que não foi porque, né, muitas vezes não é porque quer um lugar bom para morar. Não. Isso aí já são outras funções, outras caixinhas. Mas a caixinha que importa aqui esses deslizamentos, isso aí é através de quê? E por que esse sistema mudou? Sabe? Então, vamos supor que aí era um morro, esse morro era um sistema, e ele permanecia ali, então chovia, não acontecia nada. Mas a partir do momento que eu coloco um peso nesse morro, nesse sistema, então eu modifico ele vai conseguir ser resiliente? Ele vai conseguir resistir? Não. Então ele não está estável. E aí vem a catástrofe. E aí tem uma desordem. E aí eu me pergunto, onde é que a gente chega da ordem, até na desordem, à ordem? Então aí eu mesmo me pergunto, quando eu vejo alguma coisa assim, onde é que tem ordem numa desordem dessa? Mas pode passar. A criticabilidade auto-organizada do sistema. A teoria holística considerava que, além das forças externas que agem nos organismos, existem ações internas, que se traduzem em mudanças e evolução. E aí vai dar o exemplo da pilha de areia, que é a criticalidade auto-organizada, e da falha de vou pronunciar errado, professora, San Andres, que tem 1,3 mil quilômetros de extensão e delimita as duas maiores placas tectônicas dos planetas. Então, ele vai contar que essa criticabilidade auto-organizada, o que é isso? É a questão até na desordem, ter ordem. E isso pode vir de fatores externos como internos. E aí, essa questão da falha de San Andres já são fatores internos e não externos. Pode passar. E aí a gente vai para a parte 3. São apresentados os seguintes temas: impactos ambientais e antropogênicos das abordagens na avaliação das potencialidades ambientais, relevância dos recursos naturais e apresenta aspectos do desenvolvimento de modelos do planejamento ambiental e tomada de decisão. Então, eu acho que onde eu mais consegui ver em prática mesmo, foi mais fácil de associar, foi nessa parte, que é quando a gente realmente vê o modelo sendo aplicado ao planejamento ambiental. E aí isso facilita a compreender o que é um modelo, como ele funciona, quais as respostas.
E o último é um panorama sobre a produção bibliográfica existente. Existente sobre o quê? Sobre a questão de modelos e sistemas, tá? Pode passar, professor. Impactos ambientais e antropogênicos das abordagens nas avaliações, na avaliação das potencialidades ambientais. E aí ele vai citar o EIA, né, que são estudos de impactos ambientais. Os desastres naturais resultam da interação dos impactos físicos, a acessibilidade dos sistemas e vulnerabilidade da sociedade. Por exemplo, a pessoa que foi morar lá naquele morro, em Petrópolis, ela tem uma vulnerabilidade na sociedade. Entretanto, o sistema, ele também, o sistema físico, ele é sensível a essa vulnerabilidade da sociedade. Por quê? Porque, por a sociedade ser vulnerável, ela vai procurar um local que não é de melhor qualidade, né? Não é apropriado para se morar, mas é onde tem. E aí, o desastre natural vai ser resultado dessas interações, da acessibilidade dos sistemas e de como a sociedade vai ser vulnerável ou não a eles. Ele vai dizer que no EIA a gente vai ter as informações gerais, a caracterização do empreendimento, área de influência, diagnóstico ambiental, análise dos impactos ambientais, e aí medidas mitigadoras e programa de monitoramento. E também tem um RIMA. Eu me lembro que eu paguei uma cadeira, acho que foi geografia ambiental, não sei, que a gente fez tipo um exemplo de um RIMA, acho que foi um RIMA. Foi um EIA, que a gente pegou tal modelo, ou seja, eu vou construir um parque eólico em X local. E aí a gente teve que trazer dados sobre o solo, todas as coisas e trazer resultados. A partir só de pesquisa e hipótese, não de contestação. Pode passar, professora. Pronto. Aqui, ele vai falar mais aspecto matemático e da própria geometria fractal. Ele vai pegar um cubo, né? E desse cubo, no fim, ele vai estar todo desintegrado. Nessas imagens vai mostrar cada parte pequena existente nesse cubo. E quanto mais a gente individualiza, diminui a escala, a gente vê mais partes. Então, quanto mais a gente diminui, mais a gente vê o todo. Pode passar, professor. Abordagem integradora entre sistemas ambientais e econômicos. Aí vai falar da questão do sustentável. Como o planejamento ambiental e a questão da sustentabilidade surgiu. E aí ele vai falar. Surgiu na década de 70 e 80, né? Inicialmente, ele nasce, eu acredito mas na perspectiva econômica. Porque se está afetando, se eu estou utilizando muito, e isso está afetando, não está me possibilitando, sei lá, ter mais criações disso. Isso vai afetar meu bolso. E aí, quando afeta meu bolso, eu tenho que criar uma alternativa, mesmo que eu não goste daquela alternativa. E aí vem a questão da sustentabilidade, que é a demanda do social, ou seja, do econômico, mas também de eu ter algo que eu possa ser utilizado por mais tempo. E ele vai falar do ecológico, social e econômico, que tem que ter um equilíbrio entre suportável, viável e sustentável. Então, para ter esses três, né, todos têm que buscar um equilíbrio. E a partir do quê? Do social, do econômico, do ecológico, até chegar a um equilíbrio para se ter um sustentável. Pode passar. Aí vai dizer que o planejamento ambiental ele pode ser estratégico e operacional. O que é estratégico? Quando ele ajuda na tomada de decisão, quando ele organiza o processo e a produção de resultados. Ou sei lá, eu preciso do planejamento ambiental que vai me permitir fazer tais edifícios, tais andares, de uma forma que não aqueça tanto aquele ambiente, já que eu vou ter uma verticalização. Então, o que é que eu vou utilizar? Qual material? Onde é que vai ser esses edifícios? Então, tem que ter todo o planejamento estratégico. E o operacional vai ser o quê? Vai ser a tomada de decisão. Qual tipo de infraestrutura? Onde é que eu vou escolher? Então, vai ser os dois, o estratégico e o operacional, atrelados um ao outro para se ter um planejamento ambiental. Pode passar. E aí vai dizer manejo, modelo de suporte de decisões.
manejo de cultivos de pastagem florestal, multifuncionalidade da paisagem, de serviços prestados e serviços prestados. Exemplo, a gente vai ter uma propriedade. Nessa propriedade vai ter rotação de culturas, ou seja, eu vou plantar feijão, milho e fava. Mas depois eu vou ter que adubar aquele solo, tem o pessoal que faz um processo de... A gente aqui conhece como coivara, né? O pessoal do sítio conhece como coivara. Mas geralmente queimar, né? Vai queimar para trazer e colocar um solo novo, adubar. E aí ele vai dar um exemplo da preservação das APPs, reserva legal, que é a área de preservação permanente, e a conectividade dos fragmentos de exposição dos cultivos e outros. Vai dar exemplo também da bacia hidrográfica, que é o quê? Se não tem um desserviço nessa bacia hidrográfica, se não tem um cuidado, o que é que vai ter? Vai ter perda de habitat, vai ter, sei lá, água sendo utilizada como não deveria. Eu vou ter inúmeros fatores que vão modificar esse ecossistema. Pode passar, professor. Indicadores de sustentabilidade ambiental. Então, para se ter uma sustentabilidade ambiental, e outra coisa, gente, sempre, quer dizer, sempre não, mas no livro, e, né, pelo recorte da pesquisa, eu vi que sempre essa sustentabilidade para ele vai estar atrelado com o econômico. E aí ele vai dizer, né, sustentabilidade social, canteiro de obras, indicadores de sustentabilidade. Então, social, a gente vai ter um recorte de pesquisa. Vai ser ambiental, mas vai ser qual? Ambiental referente à água, energia, resíduos, matéria de sistemas, ambiente interno, vai ser o quê? Aí, a partir disso, eu vou precisar criar indicadores, e aí esses indicadores, eles têm que ser aceitos no social, no ambiental e no econômico, para ser considerado sustentável. Porque se ele for apenas sustentável, mesmo sendo ótimo, mas acredito eu que se o econômico ficar prejudicado, com certeza ele não vai ser aceito. Porque aí a gente sabe que sempre por trás de grandes obras, projetos, etc., tem capital, tem dinheiro, tem a pessoa que não vai querer perder poder nem planejamento do sua obra, construção, etc. Pode passar. Panorama sobre a produção bibliográfica existente. E aí, eu não trouxe o panorama completo, mas eu vou dizer o que é que ele traz nesse capítulo. Ele vai trazer retomada dos modelos aplicados. Então, o modelo da pilha de areia, ele vai voltar ao exemplo. O modelo da adaptação e resiliência da caatinga, ele volta ao exemplo. Ele vai dar exemplos de modelos socioeconômicos, demográficos, matemáticos e ambientais. O modelo também é aplicado à climatologia, à geomorfologia, na hidrologia, nos SIGs e na geoestatística. Então, ele vai trazer novos modelos, mas ele também vai reutilizar aqueles para que a gente consiga compreender esses novos. Eu não consegui imagens do modelo, não consegui pegar o livro na universidade, e aí por isso que eu não trouxe mais imagens para vocês. E aí, eu trouxe um exemplo da modelagem queimadas em unidade de conservação. E aí vai ter unidade de conservação, dentro dessa unidade de conservação a gente vai ter plantas, animais, solos e os humanos. E aí, tudo isso faz parte do modelo. O ambiente exógeno, ou seja, o de fora, qual é? Clima, temperatura, chuva, vento. Como esse exógeno vai afetar nesse endógeno? Qual vai ser as consequências? Ou até mesmo como o animal o solo vai sofrer, ou as plantas, se diminuir a temperatura, ou se aumentar, se a chuva modificar. Então, tudo isso ele vai partir a partir de sistemas. Na hidrologia, ele dá um esquema de barragem para captação de água, qual tipo de solo, se vai ter infiltração, período de chuva. Na geomorfologia, ele vai dar o tipo de solo, sabe? Para ter que cavar X solo, qual o tipo de solo e tudo mais, vai ser mais nesse ambiente. No SIG, na geoestatística, é mais voltado para a aplicabilidade. E a questão da tecnologia. Pode passar, professora. E aí, eu trouxe essa imagem,
que aí fala sobre hidrologia, né? Que ele vai ter, por exemplo, esse aqui é um exemplo do modelo, a questão das imagens, pequenininha. Inundações, secas, meio ambiente, alimento. Como isso afeta? E aí isso vai ser possível a partir de quê? Da observação no sensoriamento remoto, mas também a campo. E através de modelos de simulação numérica. Então, vai ser uma coisa atrelada à outra. A gente vai ter que ter, muitas vezes, o estudo de campo, que a gente não pode esquecer de ter o trabalho de campo. A gente vai ter a pesquisa, né, em gabinete, o uso de tecnologia e a parte escrita, que eu acredito que seja essa questão da simulação numérica, ou testagem. Tá fluindo, não tá fluindo. Eu vi muita escala, fórmulas, tem muito nesse livro. Eu achando bicho de sete cabeças. Mas eu acredito que pelo menos o básico eu consegui compreender. Acho que o próximo é apenas a referência do livro, professora, falta a referência das imagens. Mas é isso, gente. Tem alguma pergunta? Se eu puder responder, professora, se ela quiser corrigir alguma fala minha, alguma coisa também, opinar, sinta-se à vontade. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Queria Sim. saber se alguém tem alguma colocação, uma pergunta para a Edilene, conversar eu também para a Edilene. Quem está presente aqui, presencial. Uma coisa que eu queria só fazer um comentário. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu sei que não foi fácil para você, devido ao teu tempo, e ainda temos problemas, né? A mais, né? Fala no computador. Mas, assim, uma coisa que você foi falando, parece que é muito contexto positivo, e em outros momentos você falava já do complexo, né? Você colocou várias características do complexo. E o que o livro demonstra, né? Muito essa questão do tipo, como seria uma análise a partir do contexto preditivo, que seria a base, digamos, inicial da geografia física, né? Você tem positivismo, depois o contexto preditivo, só que aqui ele já apresenta a análise sistêmica a partir do método sistêmico. E a partir do método sistêmico, ele tem condição de colocar aqui algumas coisas que você foi apresentando, né? Essa questão da teoria dos fractais, da teoria do caos, isso só é possível a gente trabalhar com um método complexo. Então, a gente teria aqui essa versão, né, do método complexo a partir da geografia física, que geralmente a gente coloca como sendo uma abordagem sistêmica. Então, é um livro que é muito importante no momento, pelo menos eu já vi 3 avaliações de pós-graduação, né, para você fazer o ingresso na pós-graduação, fazer a prova. Essa é uma referência que é muito utilizada ainda. Né, e o autor Cristof Poletti é uma referência na área da geografia física. Ele já faleceu há um bom tempo, mas ele ainda é utilizado, ele ainda é muito bem trabalhado. Então, acho que foi ótimo você ter trazido, né, para o público, e é uma maneira também de reforçar, né, mais o conhecimento sobre o tema. Sim. Ninguém quer comentar nada, gente. Foi tão fácil a apresentação dela que ninguém comentar nada, tá vendo? Vou parar a gravação para ver se a gente conversa um pouco mais. Deixa eu ver se não surgiu as coisas, né?